Instituto Verbena, TJ Acre, Analista Judiciário, Área Analista de Sistemas, 2024. Expressões lógicas são frequentemente utilizadas em linguagens de programação. Por exemplo, um comando if com a expressão if not a AND B pode ser reescrito, para quaisquer valores lógicos de A e B, com a expressão if A, not A, AND, not B. B, not A, OR, not B. C, A OR B D, not A, OR, not B. A questão aborda o tema de lógica de programação, especificamente o uso de expressões lógicas em comandos condicionais, como o comando if. O foco está na compreensão e na aplicação da lei de De Morgan, que é fundamental na simplificação de expressões lógicas. A lei de De Morgan estabelece que a negação de uma conjunção é equivalente à disjunção das negações, e vice-versa. Ou seja, not A AND B é equivalente a not A, OR, not B, e not A OR B é equivalente a not A, AND, not B. A questão pede para reescrever a expressão if not A AND B, utilizando uma forma equivalente. Item A, item errado. A expressão not A, AND, not B, representa a negação de uma disjunção, o que não é equivalente à expressão original not A AND B. Portanto, errado. De acordo com a lei de De Morgan e a lógica da questão. Lei de De Morgan. A lei de De Morgan afirma que a negação de uma conjunção A AND B é equivalente à disjunção das negações not A OR not B, e a negação de uma disjunção A OR B é equivalente à conjunção das negações not A AND not B. Item B, correto. Análise do item. A expressão not A OR not B está diretamente alinhada com a lei de De Morgan, sendo a forma correta de reescrever a expressão not A AND B. Isso demonstra um entendimento correto da lógica de programação e da simplificação de expressões lógicas. Lei de De Morgan. Item C, errado. Análise do item. A expressão A OR B não aplica a negação da expressão original e, portanto, não representa uma forma equivalente a not A AND B. A lei de De Morgan afirma que a negação de uma conjunção A AND B é equivalente à disjunção das negações not A OR not B, e a negação de uma disjunção A OR B é equivalente à conjunção das negações not A AND not B. Item D, errado. A expressão not A OR not B é uma dupla negação que, embora relacionada à lei de De Morgan, não simplifica nem equivale diretamente à expressão not A AND B solicitada. Portanto, não é a resposta correta para a questão. A lei de De Morgan afirma que a negação de uma conjunção A AND B é equivalente à disjunção das negações not A OR not B, e a negação de uma disjunção A OR B é equivalente à conjunção das negações not A AND not B. FUVEST, USP, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Um programador utiliza dois ponteiros para manipular uma lista simplesmente encadeada, um ponteiro para o primeiro elemento e um ponteiro para o último elemento. Qual das seguintes operações é dependente do comprimento dessa lista? A. Remover o último elemento. B. Remover o primeiro elemento. C. Adicionar um novo elemento ao final. D. Adicionar um novo elemento como primeiro elemento. E. Trocar o primeiro elemento com o último elemento. A questão aborda a manipulação de uma lista simplesmente encadeada utilizando dois ponteiros, um para o primeiro elemento e outro para o último elemento. O objetivo é identificar qual operação é dependente do comprimento da lista. Item A, correto. Remover o último elemento de uma lista simplesmente encadeada é uma operação que depende do comprimento da lista. Isso ocorre porque, para remover o último elemento, é necessário percorrer a lista desde o início até encontrar o penúltimo elemento, o que leva tempo proporcional ao tamanho da lista. Em uma lista simplesmente encadeada, cada nó aponta para o próximo nó. Para remover o último nó, é necessário acessar o penúltimo nó e atualizar seu ponteiro para null. Esse processo requer a travessia de toda a lista, tornando a operação dependente do comprimento da lista.
Em uma lista simplesmente encadeada, a remoção do último elemento requer a travessia de todos os nós até o penúltimo nó, o que torna a operação 0, n, onde n é o número de elementos na lista. Item B. Errado. Remover o primeiro elemento de uma lista simplesmente encadeada não depende do comprimento da lista. A operação é realizada em tempo constante, pois basta atualizar o ponteiro do primeiro elemento para o segundo elemento. A remoção do primeiro elemento em uma lista simplesmente encadeada é uma operação 1, pois envolve apenas a atualização do ponteiro do primeiro elemento para o próximo elemento. A operação de remoção do primeiro elemento em uma lista simplesmente encadeada é realizada em tempo constante, 0, 1, pois apenas o ponteiro do primeiro elemento precisa ser atualizado. Item C. Errado. Adicionar um novo elemento ao final da lista não depende do comprimento da lista, pois o ponteiro para o último elemento é mantido. A operação é realizada em tempo constante. A adição de um novo elemento ao final da lista é uma operação 0, 1, quando se mantém um ponteiro para o último elemento, pois o novo elemento é simplesmente anexado ao final. A operação de adicionar um novo elemento ao final da lista é realizada em tempo constante, 0, 1, quando se mantém um ponteiro para o último elemento. Item D. Errado. Adicionar um novo elemento como o primeiro elemento não depende do comprimento da lista. A operação é realizada em tempo constante, pois basta atualizar o ponteiro do novo elemento para o atual primeiro elemento e atualizar o ponteiro do primeiro elemento. A adição de um novo elemento como primeiro elemento em uma lista simplesmente encadeada é uma operação 0, 1, pois envolve apenas a atualização de ponteiros. A operação de adicionar um novo elemento como primeiro elemento em uma lista simplesmente encadeada é realizada em tempo constante, 0, 1, pois apenas os ponteiros precisam ser atualizados. Item E. Errado. Trocar o primeiro elemento com o último elemento não depende do comprimento da lista. A operação pode ser realizada em tempo constante, pois envolve apenas a atualização de ponteiros. A troca do primeiro elemento com o último elemento em uma lista simplesmente encadeada é uma operação 0, 1, pois envolve apenas a atualização de ponteiros. A operação de trocar o primeiro elemento com o último elemento em uma lista simplesmente encadeada é realizada em tempo constante, 0, 1, pois apenas os ponteiros precisam ser atualizados. Instituto Consulplan, MPE Bahia, Analista Técnico, Área Analista de Sistemas, 2023. Algoritmos de ordenação são responsáveis por ordenar elementos de uma estrutura de dados de forma completa ou parcial. Sobre a complexidade dos algoritmos de ordenação, assinale, a seguir, o algoritmo de ordenação que, no pior caso, tem complexidade igual a O, n log n. A. Quicksort. B. Merge sort. C. Bubble sort. D. Insertion sort. E. Selection sort. A questão aborda o tema de algoritmos de ordenação, que são fundamentais na ciência da computação. O foco principal é a complexidade dos algoritmos de ordenação, especificamente no pior caso. A complexidade de um algoritmo é uma medida de quanto tempo ou espaço ele precisa para resolver um problema de um determinado tamanho. No contexto de algoritmos de ordenação, a complexidade é geralmente expressa em termos de O, n, onde n é o número de elementos a serem ordenados. Item A. Errado. O quicksort, no pior caso, tem complexidade n elevado a 2, portanto, errado. A complexidade do quicksort no pior caso ocorre quando o pivô escolhido é o maior ou o menor elemento, resultando em uma divisão desbalanceada do array. Isso leva a uma complexidade de tempo n elevado a 2. Item B. Correto. O merge sort, no pior caso, tem complexidade n log n, portanto, correto. O merge sort é um algoritmo de ordenação por comparação baseado no princípio de dividir para conquistar. Ele divide a lista em sublistas até que cada uma contenha um único elemento, e então as combina de volta em uma única lista ordenada. A complexidade de tempo no pior caso é o n log n, independentemente da entrada. Item C. Errado. O bubble sort, no pior caso, tem complexidade n elevado a 2, portanto, errado.
O bubble sort é um algoritmo de ordenação simples que repetidamente percorre a lista, compara elementos adjacentes e os troca se estiverem na ordem errada. A complexidade de tempo no pior caso é o n elevado a 2, quando a lista está na ordem inversa. Item D. Errado. O insertion sort, no pior caso, tem complexidade n elevado a 2, portanto, errado. O insertion sort é um algoritmo de ordenação simples que constrói a lista final um item de cada vez. É muito menos eficiente em listas grandes do que algoritmos mais avançados, como o quick sort, heap sort ou merge sort. A complexidade de tempo no pior caso é o n elevado a 2, quando a lista está na ordem inversa. Item é errado. O selection sort, no pior caso, tem complexidade n elevado a 2, portanto, errado. O selection sort é um algoritmo de ordenação simples que divide a lista em uma parte ordenada e uma parte não ordenada. A parte ordenada é construída selecionando menor ou maior, dependendo da ordem de classificação, elemento da parte não ordenada e trocando-o com um elemento mais à esquerda da parte não ordenada. A complexidade de tempo no pior caso é o n elevado a 2, independentemente da entrada. Vonesp, Unicamp, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Dentre as diversas funções disponíveis para geração de números pseudo-aleatórios da biblioteca random da linguagem Python, uma delas é a função random. Essa função irá gerar um número pseudo-aleatório localizado no intervalo a de 0.0 a 1.0, b de 0.0 a 100.0, c de 0.0 a 1024.0, d de 0.0 a max_int, e cujos limites dependem do parâmetro de entrada fornecido. A questão aborda a biblioteca random da linguagem de programação Python, especificamente a função random. Esta função é usada para gerar um número pseudo-aleatório. O foco principal da questão é entender o intervalo de números que essa função pode gerar. Item A. Correto. O item está de acordo com o gabarito da banca. A função random, da biblioteca random em Python gera um número flutuante pseudo-aleatório no intervalo 0.0, 1.0. Isso significa que o número gerado pode ser 0.0, mas nunca será 1.0, estando sempre abaixo deste valor. A fundamentação para este item é baseada na documentação oficial da linguagem Python, que especifica o comportamento da função random. De acordo com a documentação oficial da linguagem Python, a função random retorna um número flutuante no intervalo 0.0, 1.0. Isso significa que o número gerado pode ser 0.0, mas nunca será 1.0, estando sempre abaixo deste valor. Item B. Errado. O item não está de acordo com o gabarito da banca. A função random não gera um número no intervalo de 0.0 a 100.0. O intervalo correto é de 0.0 a 1.0. A fundamentação para este item é baseada na documentação oficial da linguagem Python, que especifica o comportamento da função random. De acordo com a documentação oficial da linguagem Python, a função random retorna um número flutuante no intervalo 0.0, 1.0. Isso significa que o número gerado pode ser 0.0, mas nunca será 1.0, estando sempre abaixo deste valor. Item C. Errado. O item não está de acordo com o gabarito da banca. A função random não gera um número no intervalo de 0.0 a 1024.0. O intervalo correto é de 0.0 a 1.0. A fundamentação para este item é baseada na documentação oficial da linguagem Python, que especifica o comportamento da função random. De acordo com a documentação oficial da linguagem Python, a função random retorna um número flutuante no intervalo 0.0, 1.0. Isso significa que o número gerado pode ser 0.0, mas nunca será 1.0, estando sempre abaixo deste valor. Item D. Errado. O item não está de acordo com o gabarito da banca. A função random não gera um número no intervalo de 0.0 a max_int. O intervalo correto é de 0.0 a 1.0.
De acordo com a documentação oficial da linguagem Python, a função random retorna um número flutuante no intervalo 0.0, 1.0. Isso significa que o número gerado pode ser 0.0, mas nunca será 1.0, estando sempre abaixo deste valor. Item é errado. O item não está de acordo com o gabarito da banca. A função random não tem seus limites definidos por um parâmetro de entrada. O intervalo é fixo, de 0.0 a 1.0. De acordo com a documentação oficial da linguagem Python, a função random retorna um número flutuante no intervalo 0.0, 1.0. Isso significa que o número gerado pode ser 0.0, mas nunca será 1.0, estando sempre abaixo deste valor. Fulmark, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Analise as afirmativas referentes às estruturas de dados básicas e, uma lista linear é uma sequência de 0 ou mais itens x1, x2, xn, em que x é de um determinado tipo e n representa o tamanho da lista linear. Segunda, uma pilha é uma lista linear em que todas as inserções, retiradas e geralmente todos os acessos, são feitos em apenas um extremo da lista. Terceira, uma fila é uma lista linear em que todas as inserções são realizadas em um extremo da lista e todos os acessos e retiradas são realizados no mesmo extremo da lista. Estão corretas as afirmativas A, primeira e segunda, apenas. B, primeira e terceira, apenas. C, segunda e terceira, apenas. D, primeira, segunda e terceira. A questão aborda o conceito de estruturas de dados básicas, especificamente listas lineares, pilhas e filas. O foco principal é entender a definição e as características de cada uma dessas estruturas de dados. Item A, correto. As afirmativas primeira e segunda estão corretas. A afirmativa primeira define corretamente o que é uma lista linear, que é uma sequência de 0 ou mais itens. A afirmativa segunda também está correta ao definir que uma pilha é uma lista linear onde todas as operações são realizadas em um único extremo da lista, conhecido como topo da pilha. A fundamentação para este item pode ser encontrada em qualquer livro-texto de estrutura de dados, como Estrutura de Dados e Algoritmos em Java, de Robert Laforre. Item B, errado. A afirmativa 3 está incorreta. Uma fila é uma lista linear onde as inserções são realizadas em um extremo da lista, final da fila, e as retiradas são realizadas no outro extremo, início da fila. Portanto, as operações não são realizadas no mesmo extremo da lista. A fundamentação para este item pode ser encontrada em qualquer livro-texto de estrutura de dados, como Estrutura de Dados e Algoritmos em Java, de Robert Laforre. Item C, errado. Como mencionado anteriormente, a afirmativa 3 está incorreta, portanto, qualquer item que inclua a afirmativa 3 como correta está incorreto. Item D, errado. Como mencionado anteriormente, a afirmativa 3 está incorreta, portanto, qualquer item que inclua a afirmativa 3 como correta está incorreto. Fulmark, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Tipo de teste de integração que executa novamente um mesmo subconjunto de testes que já foram executados, para assegurar que as alterações não tenham propagado efeitos colaterais indesejados. A. Teste beta. B. Teste de caixa preta. C. Teste de recuperação. D. Teste de regressão. A teste beta. Este é um tipo de teste de aceitação realizado por usuários finais em um ambiente real antes do lançamento do produto. Não está relacionado à reexecução de testes após alterações. B. Teste de caixa preta. Este tipo de teste foca nas entradas e saídas do sistema, sem considerar o funcionamento interno. Não está especificamente relacionado à reexecução de testes após mudanças. C. Teste de recuperação. Este tipo de teste verifica como o sistema se recupera de falhas, como quedas de energia ou crashes. Não está relacionado à reexecução de testes após alterações. D. Teste de regressão. Este é o tipo de teste que corresponde à descrição dada.
O teste de regressão envolve a reexecução de testes previamente executados para garantir que as mudanças feitas no software não tenham introduzido novos bugs ou reintroduzido bugs antigos em áreas que já funcionavam corretamente. O teste de regressão é crucial para garantir que as alterações no código não tenham impactado negativamente as funcionalidades existentes do sistema. Fonte: Somerville, Ian. Engenharia de Software. 10ª edição São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2018. Gabarito: letra D. Fulmark, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. DOM significa modelo de documento por objetos e é utilizado pelos navegadores para representar páginas na web. Todas as afirmativas a seguir sobre os principais métodos desse modelo estão corretas, exceto a. GetElementID retorna o elemento com o identificador ID, correspondente ao ID passado como parâmetro. b. GetElementClassName retorna uma coleção HTML com todos os elementos que contiverem o nome da classe passada como parâmetro. c. GetElementTagName retorna uma lista de nós estática, não ativa, que representa uma lista dos elementos do documento que correspondem ao grupo especificado de seletores CSS passado como parâmetro. d. QuerySelector retorna o primeiro elemento correspondente ao seletor CSS passado como parâmetro. Todas as afirmativas a seguir sobre os principais métodos desse modelo estão corretas, exceto gabarito, letra C. GetElementTagName retorna uma lista de nós estática, não ativa, que representa uma lista dos elementos do documento que correspondem ao grupo especificado de seletores CSS passado como parâmetro. A função GetElementTagName não retorna uma lista estática. Ela retorna uma HTML collection, que é uma coleção dinâmica de nós que se atualiza automaticamente caso a estrutura do DOM seja alterada. Isso significa que, se novos elementos com a tag especificada forem adicionados ao documento, a coleção será atualizada para incluí-los. Gabarito, letra C. Fulmark, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Método utilizado pela API RESTful para criar um novo recurso através do protocolo HTTP, A. GET. B. PET. C. POST. D. PUT. A questão aborda o tema de protocolos HTTP, especificamente o método utilizado pela API RESTful para criar um novo recurso. O foco principal é o entendimento dos diferentes métodos HTTP e suas funções específicas no contexto de uma API RESTful. Item A. Errado. O item A sugere que o método GET é utilizado para criar um novo recurso em uma API RESTful. O método GET é utilizado para recuperar recursos, não para criar novos. O método GET é definido na RFC 2616 do IETF, Internet Engineering Task Force, como um método de recuperação de informações. De acordo com a RFC 2616, o método GET é usado para recuperar informações identificadas pelo request URI. Item B. Errado. O item B sugere que o método PET é utilizado para criar um novo recurso em uma API RESTful. O método PET é utilizado para atualizar parcialmente um recurso existente, não para criar novos. O método PET é definido na RFC 5789 do IETF como um método para atualizar parcialmente um recurso. De acordo com a RFC 5789, o método PET é usado para aplicar modificações parciais a um recurso. Item C. Correto. O item C sugere que o método POST é utilizado para criar um novo recurso em uma API RESTful. O método POST é comumente utilizado para criar novos recursos. O método POST é definido na RFC 2616 do IETF como um método para solicitar que o servidor de origem aceite a entidade incluída no pedido como um novo subordinado do recurso identificado pela URI. De acordo com a RFC 2616, o método POST é usado para solicitar que o servidor de origem aceite a entidade incluída no pedido como um novo subordinado do recurso identificado pela URI. Item D. Errado. O item D sugere que o método PUT é utilizado para criar um novo recurso em uma API RESTful.
O método PUT é utilizado para atualizar um recurso existente ou criar um novo recurso se ele não existir, mas não é um método padrão para a criação de recursos. Fundamentação. O método PUT é definido na RFC 2616 do IETF como um método para armazenar um recurso em uma URI específica. De acordo com a RFC 2616, o método PUT é usado para armazenar um recurso identificado pela URI de solicitação. FUNMARC, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. No contexto da engenharia de requisitos, o método SMART pode ser aplicado para avaliar se o estudo do domínio do problema produziu representações das necessidades de negócio que permitam o trabalho prosseguir em direção aos requisitos da solução. Analise as afirmativas abaixo sobre o significado de cada letra da sigla SMART. Primeira. M, mensurável, são resultados passíveis de acompanhamento e medição. Segunda. R, relevante, alinhamento com a visão, a missão e os objetivos-chave da organização. Terceira. A, automatizável, requisitos passíveis de automatização. Estão corretas as afirmativas A, primeira e segunda, apenas. B, primeira e terceira, apenas. C, segunda e terceira, apenas. D, primeira, segunda e terceira. Os 5 critérios do método SMART são CPSIC, específico, mesurable, mensurável, attainable, atingível, relevante, time-based, temporal. Primeira. M, mensurável, são resultados passíveis de acompanhamento e medição. Correta. No contexto do método SMART, a letra M significa mensurável, e se refere à capacidade de quantificar ou medir o progresso em direção aos objetivos. Segunda. R, relevante, alinhamento com a visão, a missão e os objetivos-chave da organização. Correta. No contexto do método SMART, a letra R significa relevante. Esse critério descreve que os requisitos devem estar alinhados com a visão, a missão e os objetivos-chave da organização para garantir que sejam significativos e contribuam para os objetivos maiores. Terceira. A, automatizável, requisitos passíveis de automatização. Incorreta. No contexto do método SMART, a letra A geralmente se refere a alcançável ou atingível, indicando que os objetivos devem ser realistas e viáveis. Não está relacionado à automatização dos requisitos. Estão corretas as afirmativas, primeira e segunda, apenas ponto gabarito, letra A.